George saiu disparado pela porta, imitando a comemoração icônica de Cristiano Ronaldo. Peppa Pig pulou bem alto, mas caiu com tudo em uma poça de lama, ficando completamente presa. George Pig ficou olhando, chocado, sem conseguir conter as lágrimas. Parecia que Peppa ia afundar de vez. Depois de lutar por um tempo, Peppa finalmente conseguiu se arrastar para fora. Nesse instante, Mamãe Pig correu até ela, dizendo para colocar as botas antes de brincar. Peppa recusou. No segundo seguinte, Mamãe Pig, do seu jeito carinhoso, deu um empurrãozinho e jogou Peppa de volta na lama. Não teve escolha, teve que obedecer. Ela puxou primeiro um pé, depois o corpo inteiro, ficando apenas com o rosto visível enquanto se afastava devagar, mas não resistiu por muito tempo e pulou de novo na lama. Nesse momento, George apareceu, andando com a confiança de uma pequena estrela, exibindo orgulhoso seus sapatos novos para Peppa. Ela ficou extremamente envergonhada. Após um breve silêncio, Peppa seguiu George e pulou na lama com ele. George também mergulhou, mas logo saiu voando para fora como se nada tivesse acontecido. Peppa apontou para ele rindo. George, olhas ali. Splat! Uma bola de lama acertou George bem na cabeça. Peppa caiu na gargalhada. Sem ficar por baixo, George moldou uma bola enorme de lama e atirou nela. O golpe acertou Peppa em cheio, transformando-a numa verdadeira pessoa de lama. No instante seguinte, porém, o corpo de Peppa foi tomado por Ivy. Pouco depois, Peppa e George encontraram outro buraco de lama gigantesco. Peppa agarrou George, pedindo para ele não pular. George fez uma cara séria, apontou para longe e disse: "Olha ali." No segundo seguinte, Peppa o puxou para baixo, fazendo-o quicar como se estivesse jogando basquete. George virou instantaneamente um boneco de palito. De repente, uma mão diabólica agarrou Peppa e a puxou para debaixo da terra, e outra Peppa surgiu da lama. George gritou e saiu correndo direto para casa, apavorado. Mas ao virar a cabeça, levou um susto ao ver Papai Pig encarando-o, com uma expressão totalmente confusa no rosto. Peppa estava voltando da escola com o Papai Pig quando, do nada, ele aumenta a música e começa a dirigir super devagar, tentando desfilar e tirar onda, fazendo o carro dançar para os crias. Peppa revira os olhos, dizendo que aquilo era incrivelmente chato e jurando que nunca faria algo tão constrangedor. Isso deixa o Papai Pig absolutamente furioso. Recusando-se a admitir esse tipo de desrespeito em sua família, ele expulsa Peppa do carro e simplesmente a abandona no meio da estrada. Mais tarde, Peppa finalmente chega em casa da escola, toda animada, mas ela deixa sua prova cair no chão sem querer, revelando um enorme e redondo zero. O Papai Pig guloso aparece de repente, pega a prova e perde completamente a cabeça. Por quê? Porque aquele teste era literalmente um exame sobre como dançar, devagar para os crias. Recusando-se a aceitar uma nota tão vergonhosa debaixo do seu teto, Papai Pig começa a esmurrar a porta do quarto da Peppa, mandando ela abrir para que ele pudesse ensiná-la. Morrendo de medo e cagada de susto, Peppa se recusa a deixá-lo entrar. Papai Pig enlouquece de vez, soca a madeira até arrombar completamente a porta. Enquanto isso, a Mamãe Pig estava voltando das compras. Do nada, o Sr. Lobo começa a mexer com ela, soltando uns papos estranhos de "Nossa, lá em casa." A Mamãe Pig fica nervosa e liga para o Papai Pig. O Papai Pig chega na cena todo nervoso, armado com uma panela. Ele pula e dá uma baita panelaçada na cabeça do Sr. Lobo, mas o Sr. Lobo nem se encolhe. Ele apenas lança um olhar mortal para o Papai Pig. De repente, o Papai Pig lembra de quando o Lobo o colocou no seu devido lugar e sai correndo de medo. Deixado sozinho, o Sr. Lobo tenta fingir que tem aura de durão, mas acaba chorando como uma garotinha. Papai Pig mirou no céu. Estava muito sério. A bala disparou, atingindo o Sr. Batata em cheio. O Sr. Batata ficou tão assustado que peidou, marcando o início da corrida. Todos desceram a colina. Pedro estava cheio de confiança. Ele decidiu exibir um truque de empinar, mas o pneu se soltou. Pedro continuou pedalando, todos os outros o ultrapassaram. Só a Mandy voltou. Ela devolveu o pneu dele e depois seguiu na corrida, tranquilamente. Enquanto isso, a porquinha bebê abriu, no carrinho, descia a colina. Peppa esteve na frente por um momento. Suzy facilmente a ultrapassou. Peppa, no seu estilo, tirou uma casca de banana e atirou-a. Suzy pisou na casca e voou. Peppa avançou, mas Suzy atirou uma pedra dos arbustos. Peppa e a bicicleta viraram por completo. A bicicleta desmontou, mas a corrida seguiu como se nada tivesse acontecido. A Avril fez um giro aéreo inacreditável. Mandy estava quase na linha de chegada. De repente, a cadeira de rodas dela virou sozinha, indo para trás. Todos começaram a subir uma pequena colina. De repente, George teve uma ideia brilhante. Ele soltou um peido alto e passou voando por todos. Mas ao pegar um atalho, ele fez uma curva errada. Quando percebeu o erro, logo começou a chorar, soluçando como uma menininha. Enquanto isso, Peppa e os outros chegaram ao semáforo. Estava vermelho. Vovô Pig atravessava a rua casualmente, lento como um caracol. Assim que o sinal ficou verde, Peppa e seus amigos correram pela rua em disparada. Vovô Pig levou um grande susto. Teve que desviar para evitá-los. Nesse momento, um carrinho de bebê veio voando. Atingiu-o em cheio, chutou-lhe a bunda e o fez voar. Ele caiu bem na frente da Mandy, que estava na cadeira de rodas. Vovô Pig estava abalado. Ele tirou alguns fogos de artifício do bolso e os entregou a Mandy. Mandy olhou para os fogos, depois para a cadeira de rodas. De repente, um plano maligno se formou em sua mente. De volta à corrida, todos viam a linha de chegada, pensando que a vitória estava ao alcance. Mas então, Mandy apareceu de repente. Ela amarrou fogos à cadeira de rodas e passou por todos à velocidade da luz. Mas a emoção não durou muito. Quando os fogos acabaram, a cadeira de rodas parou. Mandy caiu de novo. Todos riram, pensando que estava fora da corrida. Mas para a surpresa deles, ela se levantou, jogou a cadeira de rodas de lado e começou a sprintar. Ultrapassou a todos, cruzou a linha de chegada primeiro, venceu a corrida e celebrou sua vitória.